como eu já disse lá atrás, aumentar a chance de um pequeno negócio, de uma micro pequena empresa, ganhar um processo licitatório, ganhar parte de um processo licitatório dentro dessa lógica. Bom, a gente começa com uma premissa, que para mim é uma premissa muito importante. Premissa muito importante. A começar dessa discussão. Onde estão os maiores gargalos do processo licitatório, especialmente o municipal? Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 15 anos, especificamente com município. Então, felizmente, já tive a oportunidade de ser procurador municipal, ser pregoeiro, ser chefe, presidente de comissão de licitação, já fui secretário de administração, depois já tive a possibilidade de trabalhar numa entidade do movimento municipalista, na Associação Mineira de Municípios. E todas as vezes que a gente trabalhava aspectos relacionados à licitação, a gente identificava esses gargalos. A licitação, o planejamento é gargalo, a descrição do objeto é gargalo, a cotação do objeto é gargalo, o processo de contratação, propriamente dito, é um gargalo, a entrega do bem é um gargalo, a gestão de armazenamento e controle é um gargalo, e o pagamento também é um gargalo. Todas as vezes que você trabalha junto ao órgão público municipal, as pessoas que estão lá fazendo essa interação com você colocam esses pontos como pontos preocupantes dentro do processo. E isso cria uma animosidade muito perversa, porque de um lado fica o servidor público colocando a responsabilidade das mazelas do processo na iniciativa privada, e de outro lado ficam os empresários da iniciativa privada colocando as mazelas do processo às costas do setor público, dentro de uma lógica que ninguém consegue se entender. Qual que é a forma que a gente está tentando trabalhar para quebrar essa história? Primeiro, mostrando para o servidor público que, a partir de novas dinâmicas, todas obviamente respeitando a legalidade, ele pode resolver o problema dele e, ao mesmo tempo, apoiar o desenvolvimento da sua cidade. E, do outro lado, vendendo e mostrando a mesma história para o empresário, especialmente o dono do pequeno negócio local, mostrando que, com pequenas mudanças nos seus hábitos, ele pode resolver o problema dele, que é criar um novo mercado de venda para os produtos dele, ajudando o servidor público municipal a resolver os seus gargalos. É o desafio, mas dá para a gente fazer. E muitos deles nós vamos trabalhar nesse momento aqui, nessa palestra. Bom, o principal desafio, então, é implementar dentro da lei, óbvio, mas é importante essa ressalva, dentro da lei, até porque eu trago aqui algumas sugestões que eu considero heterodoxas, mas nenhuma delas contraria a legislação, ao contrário, privilegia os princípios constitucionais, mas instrumentos que possibilitem, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento da minha cidade por intermédio das compras governamentais, sem que isso signifique aumento efetivo de despesa. Bom, e para isso, o primeiro ponto é mudar a forma que a gente tem, servidor público, de interpretar a Constituição. Porque o desenvolvimento local, a promoção do desenvolvimento local, é um preceito constitucional. É um preceito constitucional. Assim como a legalidade, a transparência, é um princípio. Então, lá no artigo 3º da Constituição, a gente já vem falando que, dentro dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, um dos objetivos fundamentais é erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
Como é que a gente reduz a desigualdade social e regional? Estabelecendo políticas de promoção de desenvolvimento. Obviamente, sob o ponto de vista econômico, que tenha repercussão social, para que tenha sustentabilidade. Avanço. Lá no princípio, os princípios do artigo 37 da Constituição, e também está lá. Porque além da legalidade, além da moralidade, além da publicidade, nós temos o princípio da eficiência, que é fazer mais por menos. Então, se eu tenho uma ação, se com uma ação eu consigo gerar um benefício, e se com a outra ação eu consigo gerar 2 benefícios, e eu só tenho recurso para praticar uma das 2 ações, eu tenho que praticar essa aqui, ó, que me gera um número maior de consequências positivas. Evidente que isso faz parte da eficiência, o que agora também está evoluindo, e os novos conceitos administrativos estão chamando de efetividade, mas eu ainda falo de eficiência dentro dessa lógica, né? Se a gente observar a destinação da licitação, lá no artigo 3º do 8666, desde 93, está escrito lá, ó, garantir a observância do princípio da isonomia, tratar os iguais de uma forma e os diferentes de outra forma. Desde lá de 93, já poderíamos tratar os grandes diferentes dos pequenos, dentro de uma isonomia. A seleção da proposta mais vantajosa para a administração é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Proposta mais vantajosa para a administração não quer dizer necessariamente a proposta mais barata. Não quer dizer necessariamente apenas a proposta mais barata. Não quer dizer necessariamente apenas a proposta mais barata e de melhor qualidade. Polêmico. Mas quer dizer também a proposta que tenha o melhor preço, dentro de uma melhor qualidade e que traga consequências positivas da utilização daquele instrumento. Não tem jeito, não tem jeito. Os gastos públicos têm que ser considerado um fator de promoção do desenvolvimento econômico da cidade. Não é a licitação um fim em si mesmo. Óbvio que não. A licitação lá atrás buscava, e muitos dos legisladores e dos doutrinadores têm responsabilidade nesse conceito, porque repercutiram tantas vezes esse conceito, que nos tiraram um pouco a capacidade de refletir em que esse conceito não era tão completo, de que a licitação é o procedimento para a proposta mais vantajosa para a administração, e essa vantajosidade estava intimamente ligada ao valor e à qualidade, quando, na verdade, a licitação é um instrumento de promoção do desenvolvimento econômico e social da cidade, do estado e do país. Lógico que é. Me permita falar com os senhores. Olha só, o governo federal, utilizando da prerrogativa do artigo 3º, acumulado como a lei que veio posteriormente, ele considera a possibilidade de adquirir um produto nacional mais caro que um produto feito em outro país. Não é verdade? Nós não temos esses decretos? Nós vamos ver. Ou seja, não estou só nesse binômio de preço e qualidade. Se eu tenho um preço maior do produto nacional, de uma qualidade, com uma qualidade tão boa quanto de um produto internacional, a legislação me permite dar preferência ao produto nacional,
ainda que eu pague em alguns momentos até 25% a mais. Então não estamos falando só de economicidade. Então não estamos falando só de qualidade. Então nós estamos falando também das consequências e das repercussões que aquela despesa vai ter na promoção do desenvolvimento. Porque essa medida que é protetiva da empresa nacional, da indústria nacional, ela é protetiva por causa das consequências positivas que uma indústria estabelecida no nosso país tem em relação ao contexto macro e microeconômico. Geração de emprego, geração de renda. Então nós não podemos cair nessa armadilha. Não podemos mais cair nesse tipo de pegadinha. E mais do que isso, ainda que os critérios fossem apenas econômicos, o critério econômico não pode ser estabelecido apenas dentro dessa relação débito e crédito entre produto adquirido e preço pago. Nós temos que mensurar outras coisas. Qual que é mensuráveis? Qual que é o impacto positivo ou negativo de um produto que está sendo comprado de fora por um preço competitivo em relação a esse mesmo produto se fosse comprado na minha cidade, ainda que por um valor um pouco maior. Se esse recurso, se esse produto comprado lá fora implicar no fechamento de empresas na minha cidade, eu tenho certeza que essa economia é muito menor do que o tanto de política que eu vou ter que desenvolver para manutenção e para resgate de autoestima e manutenção social dessas pessoas que vão perder sua fonte de receita, sua fonte de renda. Essa economia do dinheiro que está indo embora é muito menor do que a volta que esse recurso, que essa diferença, esse delta vai dar, sob o ponto de vista de tributação. Imagina um serviço lá fora, um serviço prestado lá fora e um serviço prestado aqui dentro. 0 de ISS, 100% do ISS. Sem contar a política de ICMS. Ou seja, nós temos que trabalhar. Isso tudo é mensurável. Isso tudo é mensurável. Então nós temos que considerar. Partindo de uma premissa muito séria, que é eterna e que é verdadeira, de que os recursos públicos vão ser sempre menores do que as demandas sociais. Sempre menores. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Então, qualquer ação que a gente tenha e possa praticar para tentar diminuir essa distância entre possibilidade de fazer e demanda para ser feita, acredito eu, nós temos a obrigação de fazer, de executar, de tentar. E justificar os motivos, porque eles são aparentes. A administração pública tem que fazer um rigoroso processo de decisão acerca de quais políticas vão ser implementadas, porque não vai conseguir implementar todas. Então, se eu já pego uma parte do orçamento público de um município ou do estado, ou até mesmo do país, e trabalho só nessa relação de débito e crédito, eu estou tomando decisão que está olhando só o viés econômico imediato. Sendo que nós não podemos, como ente público, como promotores e desenvolvedores e executores de políticas públicas, pensar apenas numa consequência imediata. Porque ela tem desdobramento no futuro. E a gente tem que trabalhar essas questões. Mesmo essas questões sendo polêmicas, mesmo essas questões sendo trabalhosas. A partir dessa seleção criteriosa, é que a gente precisa se cercar de todas as formas, no sentido que o investimento na adoção dessas políticas sejam os mais eficientes e efetivos possíveis.
E aí nós começamos a trabalhar o que é melhor preço, que é uma questão fundamental quando a gente trabalha licitação, quando a gente trabalha compras públicas, quando a gente trabalha compras governamentais. O que é esse tal de princípio da vantajosidade? Que até então, de maneira quase que ditatorial, nos é colocada, empurrada, como adquirir o máximo possível pelo menor preço, observando algum critério de qualidade. Na verdade, vantajosidade e questão de eficiência é um dever do Estado. Ele tem o dever de realizar a melhor contratação do seu ponto de vista da economicidade. Ponto. Só que dentro de uma contextualização que seja relevante no sistema e não só no ato. Se eu tenho um universo de competidores na minha cidade e na minha região, eu tenho que criar condições e um ambiente favorável e que essa competição na minha aquisição seja dentro da maior chance de oportunidade possível entre eles. E olha só, vê como não é absoluto. Lá nos artigos 47, 48 e 49 da Lei Complementar 123 de 2006, o próprio legislador quebra esse conceito, porque admite comprar por um preço maior, não é verdade? Vamos pensar. Todas as vezes em que o legislador, felizmente, determina que o órgão público, na hora de licitar um item de até R$80 mil, esse item tem que ser exclusivo para micro e pequena empresa, ele admite a possibilidade do Estado pagar mais caro por um produto. Porque se ele não quisesse admitir, ele não ia restringir o mercado. Porque é óbvio que se vier uma grande empresa, a chance do preço ser menor por um produto de qualidade similar é muito maior. Mas não é essa a política de desenvolvimento que ele está querendo, nem que nós estamos querendo. A política é reversa. A política é propiciar um ambiente de oportunidade para que os pequenos negócios também consigam alcançar o mercado público. Então, já é o segundo exemplo que eu dou para vocês de que, ao mesmo tempo que o legislador nos manda observar como poder público a economicidade dos atos, essa economicidade, essa vantajosidade não é absoluta, ela tem que ser relativizada em prol de uma outra política que é mais sistêmica. Exemplo 1, o de um produto nacional em relação ao produto internacional. Exemplo 2, de uma licitação exclusiva para uma micro e pequena empresa, quando antes ela poderia ser ampla a competição. Estão entendendo essa questão que a gente quer chegar? Não é comprar mais caro porque é mais caro. É admitir uma compra por um preço mais equilibrado dentro do universo de competidores que tenham capacidade de chegar naquele parâmetro. Porque se o legislador não fizesse isso, se não existisse essa proteção, cada vez mais os grandes engoliriam os pequenos. Cada vez mais as grandes corporações internacionais engoliriam as nossas organizações nacionais. O que é danoso para todo o sistema macro e microeconômico brasileiro. Então a gente não pode falar que na hora de trabalhar isso nas compras do meu órgão, eu não posso levar isso em consideração. Ao contrário, eu tenho que levar isso em consideração.